O tema de hoje é explosivo: a mulher montada na besta. Quem é essa figura misteriosa? O que ela representa? Você sabia que essa figura enigmática pode estar mais presente na nossa realidade do que imaginamos? Prepare-se para ter sua mente expandida. Fica comigo até o fim, porque hoje vamos desvendar Apocalipse 17 e 18 como você nunca ouviu. Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos ao nosso Escatologia Descomplicada, o podcast que desvenda os mistérios dos últimos tempos de forma clara para que todos possam entender, do mais simples ao mais letrado. Eu sou o pastor Ezequias e é uma alegria imensa estar com vocês para mais um mergulho profundo na Palavra de Deus. E hoje, meus amigos, temos um tema que tira o sono de muitos, que gera debates acalorados e que, com certeza, vai te prender do início ao fim. Prepare-se para desvendar o enigma da mulher montada na besta. Sim, aquela figura enigmática de Apocalipse 17 e 18. Mas antes de começarmos, quero apresentar um grande amigo, um teólogo de renome internacional, o reverendo Daniel. Reverendo, que honra tê-lo conosco. Seja bem-vindo. Preparado para chacoalhar as bases da fé de muita gente? Pronto e animado, pastor Ezequias. A honra é toda minha. É um prazer e um privilégio compartilhar este espaço com você e com todos os nossos ouvintes. Que Deus nos ilumine e nos capacite para trazer a verdade da sua palavra. Se você acha que já viu tudo sobre profecia bíblica, espere até entender quem realmente é essa mulher e por que ela controla os reis da terra. Não desgrude, porque cada segundo daqui para frente pode mudar a sua visão dos últimos dias. Vamos à primeira pergunta. Poucas visões na Bíblia causaram tanto impacto como essa. Em Apocalipse, capítulo 17, o apóstolo João contempla uma mulher vestida de púrpura e escarlata, montada numa besta vermelha cheia de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Ela reluz em ouro, pedras preciosas e segura nas mãos um cálice de abominações. Mas o que chama a atenção é a reação de João. Ele ficou espantado com grande espanto. E isso nos levanta uma pergunta urgente. Por que essa mulher deixou o apóstolo tão impressionado? O que havia nela que nem mesmo um homem como João, acostumado com visões celestiais, conseguiu compreender de imediato? Essa visão da mulher montada na besta é, sem dúvida, uma das mais misteriosas de todo o livro do Apocalipse. E há um detalhe que não pode ser ignorado. O próprio apóstolo João, ao contemplar essa figura, ficou profundamente espantado. O texto diz que ele se maravilhou com grande espanto. Isso não foi apenas pela aparência chamativa da mulher, mas pela revelação impactante de quem ela representava. João viu algo que contrapunha expectativa e realidade espiritual. Essa mulher aparece vestida de púrpura e escarlata, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Uma imagem de glória, de autoridade e até de santidade aparente. Mas, ao mesmo tempo, ela segura um cálice cheio das imundícias da sua prostituição. E mais, ela está embriagada com o sangue dos santos e dos mártires de Jesus. Essa contradição é essencial para entender o espanto de João. Estamos diante de uma figura que representa muito mais do que um império físico. Ela encarna um sistema global de influência espiritual, política e religiosa que se opõe frontalmente ao Cordeiro. Ela não é apenas uma mulher simbólica. Ela é a expressão de uma falsa adoração, de uma religião corrompida, que seduz as nações com aparência de santidade, mas serve aos propósitos da besta. A mulher, na visão, está montada sobre a besta, o que mostra uma aliança estreita entre o poder espiritual corrompido e o poder político mundial. E talvez o que mais assuste João, e o que deve nos alertar hoje, é que essa mulher parece ter muito em comum com instituições que ainda hoje são vistas como defensoras da fé. Ela não surge como uma inimiga clara, mas como uma aliada enganosa. Ela fala em nome de Deus, mas serve ao diabo. Por isso, Ezequias, a pergunta é extremamente relevante. O espanto de João revela o choque entre a aparência e a essência.
E quem tiver olhos espirituais nos últimos dias, verá que aquilo que parecia ser o centro da espiritualidade mundial pode ser, na verdade, o trono da maior apostasia da história. Agora, antes que a gente mergulhe mais fundo nesse mistério, eu te peço, clique no botão de curtir, se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Assim, você não perde nenhum segredo que vamos desvendar e nos ajuda a levar essa luz para milhões. E se você já tem uma pergunta fervendo na mente sobre Apocalipse, deixe aqui nos comentários. Queremos saber o que te intriga. E se desejar mais conhecimento, adquira nossos materiais digitais. Eles estão listados aí embaixo. Agora, Daniel, algo que me intriga profundamente é a proporção desse domínio. A visão não fala de um grupo pequeno, nem de um cenário local. Não. João vê essa mulher sentada sobre muitas águas. E depois, o anjo explica claramente. Essas águas são povos, multidões, nações e línguas. Isso nos leva a uma pergunta inevitável. O que essa mulher representa em termos de influência mundial? Que tipo de poder ela exerce sobre as nações? Essa é uma excelente observação, Ezequias. O texto deixa claro, o alcance dessa mulher é global. Ela não está restrita a uma religião, um governo ou uma cultura. Ela está sentada sobre as águas, ou seja, ela domina sobre as multidões, sobre povos diversos, sobre nações inteiras, que representam um sistema de controle espiritual e ideológico que permeia a política, a economia, os valores culturais e até as crenças religiosas. Ela molda a mentalidade das massas, influencia líderes e estabelece um padrão de pensamento anticristão no mundo. E tudo isso de forma sedutora, com ouro, pedras preciosas, aparência de nobreza. Ela encanta, seduz e conquista o coração das nações. Mas por trás dessa beleza há corrupção, blasfêmia e sangue. É o espírito de Babilônia operando em escala global. O que João viu foi uma estrutura de domínio total, algo que já está em ação nos bastidores do mundo, preparando o palco para o governo do anticristo. Ou seja, Daniel, ela não aparece com armas, mas com taças douradas. Não domina com imposição, mas com sedução. E o mais perigoso, o mundo inteiro, em algum grau, já está sob essa influência. Mas vamos a mais uma pergunta. Reverendo Daniel, à medida que a visão avança, os detalhes se tornam ainda mais inquietantes. João descreve essa mulher com uma aparência luxuosa. Ela está vestida de púrpura e escarlata, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Uma figura que brilha, reluz, impõe respeito, quase fascina. A pergunta que não quer calar é: o que tudo isso significa? Por que o Espírito Santo inspirou João a registrar essas cores e riquezas com tanto destaque? A púrpura e a escarlata eram cores associadas à realeza, ao luxo, mas também ao sacerdócio no Antigo Testamento. Já o ouro e as pedras preciosas representam ostentação, poder, sedução e influência. Mas veja, essa mulher não é apenas rica, ela ostenta a aparência de algo sagrado, algo elevado, como se tivesse autoridade espiritual. Só que tudo isso é aparência, é falsificação, é uma caricatura do que é puro. Por trás dessa beleza existe engano. Essa mulher representa um sistema que mistura religião com política, poder com sensualidade e faz tudo isso parecer legítimo, espiritual, até divino. Ela é a falsa noiva. Ela se apresenta com glória, mas está embriagada de abominações. É a sedução do mundo, revestida de religiosidade corrupta. E isso torna a visão ainda mais perigosa, porque muitos são atraídos por aquilo que parece bonito, legítimo, mas não discernem o espírito por trás. Ou seja, é como se o Apocalipse estivesse gritando: cuidado com as aparências, nem tudo que brilha é ouro, e nem tudo que parece espiritual vem de Deus. Pastor Daniel, agora a profecia fica ainda mais intrigante. O texto diz que os reis da terra se prostituíram com ela. Essa expressão é forte. Não está falando de um ato literal, mas de uma aliança, uma mistura, uma cumplicidade entre essa mulher misteriosa e os poderosos deste mundo. A pergunta é inevitável. Quem são esses reis da terra que se prostituem com ela? E o que isso nos revela sobre o cenário geopolítico dos últimos tempos?
Pastor Ezequias, essa expressão é simbólica, mas de um realismo assustador. Os reis da terra representam os governantes, chefes de Estado, líderes políticos e autoridades globais. Eles se prostituem com essa mulher quando se rendem ao sistema que ela representa. Um sistema que mistura religião corrompida, poder político e controle global. Ou seja, não é apenas uma figura religiosa, é um império de influência que domina tanto no campo espiritual quanto no político e econômico. Quando os reis se prostituem com ela, estão aceitando participar de um esquema global de corrupção espiritual, moral e ideológica. Eles não apenas se associam, eles se beneficiam dela. São alimentados por ela, sustentados por suas riquezas e seduzidos por seu controle. É uma união imoral entre política e falsa religião. E veja, João diz que os moradores da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Isso mostra que a influência dessa mulher desce das altas esferas até o povo comum. Uma intoxicação coletiva. Estamos falando de um sistema que embriaga o mundo inteiro, anestesia consciências e domina nações com sua aparência sedutora. É algo global, real, atual. Ou seja, há um detalhe na visão que não pode ser ignorado. João descreve que essa mulher segura em suas mãos um cálice de ouro. Mas o conteúdo desse cálice é perturbador. Ele está cheio de abominações e das imundícias da sua prostituição. É forte, é repulsivo, mas também é simbólico. E a pergunta que ecoa é: o que representa esse cálice dourado cheio de abominações? O que está sendo servido ao mundo por meio dessa mulher? Essa é uma das imagens mais impactantes, Ezequias. O cálice dourado representa aquilo que ela oferece às nações, suas doutrinas, seus valores, sua ideologia. À primeira vista, parece algo valioso, afinal, é ouro, brilha, atrai, encanta. Mas o conteúdo é podre, é venenoso. O ouro simboliza a aparência de santidade, de autoridade espiritual, de pureza. Mas o que ela serve é corrupção espiritual disfarçada de verdade. É por isso que é tão perigosa. Ela oferece um evangelho falso, uma religião sedutora que agrada à carne, que mistura fé com idolatria, espiritualidade com conveniência. E os povos bebem, os líderes bebem. O mundo inteiro é influenciado por esse conteúdo disfarçado de luz, mas cheio de trevas. É algo global, real, atual. Reverendo Daniel, agora vamos observar o palco onde essa mulher está montada. Ela não está sentada numa poltrona, mas sobre uma besta. E essa besta não é qualquer criatura simbólica. Ela tem 7 cabeças e 10 chifres. É uma figura apocalíptica aterrorizante, carregada de mistério e significado. A pergunta que naturalmente surge é: o que representa essa besta que carrega a mulher? Essa pergunta é central, Ezequias, porque a mulher domina, mas quem a carrega é a besta, ou seja, há uma parceria. A besta com 7 cabeças e 10 chifres representa um sistema político e geopolítico global. É um império, ou melhor, uma estrutura de poder que transcende nações. As 7 cabeças, segundo o próprio texto de Apocalipse capítulo 17, simbolizam 7 montes e também 7 reis. Isso aponta para governos, reinos ou centros de domínio histórico e futuro. Os 10 chifres são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas que receberão autoridade por um tempo, junto com a besta. Em outras palavras, estamos diante de uma coligação de poderes políticos que formarão a base do governo do Anticristo. Ou seja, a mulher não age isoladamente. Ela depende de uma estrutura política para exercer sua influência religiosa. É como se fosse a religião dominando os tronos, mas usando o sistema global como meio de transporte, como base de operação. Perfeito! E o mais chocante é que esse sistema já começa a se configurar no cenário atual. Organizações supranacionais, tratados globais, alianças estratégicas, tudo aponta para um caminho de centralização de poder.
A mulher e a besta, nesse contexto, formam um sistema híbrido, espiritualidade corrompida sobre um império político emergente. É o cenário perfeito para o controle mundial nos últimos dias. Pastor Daniel, uma das partes mais intrigantes dessa visão são os 7 montes e os 7 reis mencionados em Apocalipse capítulo 17, versículo 9 em diante. O anjo diz que as 7 cabeças da besta representam 7 montes e também 7 reis. Isso levanta uma pergunta que há séculos provoca debates entre teólogos e estudiosos da profecia. Esses 7 montes e 7 reis têm relação com eventos do passado, da história, ou apontam para acontecimentos futuros? Essa pergunta é chave, pastor Ezequias, porque toca no coração da interpretação escatológica. Muitos intérpretes ao longo dos séculos associaram os 7 montes à cidade de Roma, conhecida como a Cidade das 7 Colinas. Isso tem sustentação histórica e geográfica, especialmente dentro da linha de interpretação que vê em Roma o berço tanto do império quanto da religião institucionalizada que influenciou o mundo por séculos. Mas os 7 reis, esses exigem um olhar mais amplo. João escreve que 5 já caíram, um ainda existe e o outro ainda virá por pouco tempo. Isso sugere uma sequência de impérios mundiais. Alguns estudiosos, como John Walworth e Charles Ryer, veem aqui uma referência a grandes impérios da história bíblica: Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, sendo Roma o 6º império, o que existia nos dias de João. O 7º ainda viria, possivelmente uma forma restaurada de domínio global, como a União Europeia ou uma aliança de nações que darão base ao governo do Anticristo. Então, estamos falando de uma linha profética que conecta o passado, o presente e o futuro. É como se João, naquela visão, visse o mapa completo da dominação mundial, desde os impérios antigos até o último governo da Terra. Exatamente. Isso não é apenas um exercício teológico, é uma chave para entender como Deus vê a história e o futuro. Os 7 montes e 7 reis nos revelam que tudo está sob controle divino. O poder humano sobe e cai, conforme o relógio profético de Deus. E entender isso é essencial para quem quer discernir os tempos em que estamos vivendo. Daniel, depois de tudo que exploramos até aqui, a imagem começa a ganhar forma. A mulher vestida de púrpura e escarlata, coberta de ouro e pedras preciosas, embriagada com o sangue dos santos, montada numa besta que representa um sistema político e espiritual global, tudo isso nos leva a uma pergunta que não pode mais ser adiada. Quem é, de fato, essa mulher que cavalga a besta? Essa é a pergunta central, Ezequias. E a resposta precisa ser dada com temor e responsabilidade. A mulher, segundo Apocalipse capítulo 17, é chamada de a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Não se trata apenas de uma cidade literal, embora ela tenha relação direta com centros de poder geopolítico, mas de um sistema espiritual corrompido, sedutor, global. Ela representa a união entre religião falsa, política mundial e comércio internacional. É a expressão máxima da apostasia organizada, do poder religioso que se prostitui com os governos da terra, buscando influência, riqueza e domínio. Muitos estudiosos ao longo da história, como Clarence Larkin, John Walworth e Dave Hunt, identificaram essa mulher com uma estrutura religiosa que, ao longo dos séculos, abandonou a simplicidade do evangelho e passou a controlar multidões com dogmas humanos, alianças políticas e interesses financeiros. Ou seja, estamos diante não apenas de uma entidade religiosa, mas de um sistema que atua na história, influencia governos, corrompe consciências e persegue os verdadeiros servos de Deus. Exato. Ela é real, é histórica. Ela existiu, existe e terá seu clímax no período da Grande Tribulação. A mulher que cavalga a besta é o retrato sombrio de uma religião que se uniu ao mundo, que troca a fidelidade a Deus por poder terreno. Por isso João ficou tão espantado. Ele viu a apostasia em sua forma final, e ela era mais sedutora e influente do que qualquer coisa que já existiu. Como já percebemos hoje, muita religiosidade, espiritualidade em desacordo com a palavra de Deus.
Isso se intensificará com o passar dos anos. Uma religiosidade falsa e pautada em conveniências é tudo o que as pessoas querem. Até aqui, a mulher parecia invencível. Dominava povos, reis, nações. Mas o texto sagrado faz uma virada inesperada. Em Apocalipse capítulo 17, verso 16, lemos que os 10 chifres, que representam 10 reis, juntamente com a besta, vão odiar a mulher. Vão deixá-la desolada, nua, devorá-la e queimá-la com fogo. Isso é chocante. A mulher que parecia tão poderosa será destruída pelos próprios aliados. A pergunta é, por que os 10 reis aliados da besta a destruirão no fim? É uma reviravolta profética, Ezequias. Aquela que seduzia agora será descartada. E a razão está no próprio plano do anticristo. Durante a primeira parte do período da tribulação, a besta se vale dessa mulher, ou seja, desse sistema religioso global, para consolidar o poder. Mas assim que o domínio estiver estabelecido e a adoração ao anticristo for exigida, não haverá mais espaço para outra figura de influência. A religião falsa terá cumprido seu papel e será descartada de forma brutal. Os 10 reis, representantes de nações sob influência da besta, serão usados para consumar essa destruição. A mulher será traída, porque o sistema político do anticristo não tolerará nenhuma concorrência religiosa. Ele exigirá adoração exclusiva. Isso revela o caráter manipulador e destrutivo do governo da besta. Usa, seduz e depois destrói. Ou seja, o sistema que parecia sólido era uma farsa. A união entre religião e política dura até onde for útil. Depois vem a traição. E quem parecia reinar será humilhado. Exatamente. Isso é um alerta para todos nós. Qualquer sistema que rejeita a verdade e se alia ao poder terreno está se encaminhando para sua própria ruína. A Babilônia religiosa cairá e será uma queda estrondosa. Ezequias, antes da última pergunta, se você chegou até aqui é porque a palavra de Deus te tocou. E eu tenho um pedido. Se este conteúdo abriu seus olhos, te fez refletir e te impulsionou a buscar mais a Deus, então, por favor, não guarde só para você. Curta este vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhum episódio e compartilhe agora mesmo com seus amigos e familiares. Mande nos grupos do WhatsApp. A salvação de muitos pode depender disso. Nós temos disponível livros digitais que falam desse tema, o fim dos tempos. Eles estão listados aí embaixo. E agora chegamos ao clímax, reverendo. A cena é dramática, solene, carregada de juízo. Em Apocalipse capítulo 18, logo no início, um anjo desce do céu com grande autoridade e exclama com voz forte: Caiu, caiu Babilônia, a grande! Mas o que está realmente caindo aqui? Estamos falando apenas de uma cidade, de um sistema religioso ou de algo muito maior? Essa queda, Ezequias, é muito mais do que geografia. Babilônia representa um sistema completo, religioso, político, econômico e cultural, que se opõe a Deus desde os tempos de Gênesis. Nimrod foi o início da Babilônia, você sabia disso? O grito "Caiu Babilônia" anuncia o colapso final de tudo que o mundo construiu em rebelião contra o Senhor. No capítulo 17, vimos a queda da Babilônia religiosa. Agora, no capítulo 18, vemos a derrocada da Babilônia econômica. A cidade ou sistema que enriquecia mercadores, reis e poderosos é destruída em apenas uma hora. E o texto mostra lamento por parte dos reis e comerciantes, não é? Mas não é arrependimento, é desespero por perder o que tinham. Exatamente. Eles choram a perda do luxo, do comércio, da influência. Babilônia cai como símbolo de toda a estrutura humana que substitui Deus por poder, prazer e lucro. É o materialismo, hedonismo e todas as espécies de egoísmo sendo punido. É o juízo definitivo sobre o mundo que rejeitou o Criador. E essa queda é certa, não é um se, é um quando. Ou seja, a queda da Babilônia é o encerramento da soberba humana. Tudo o que parecia eterno, luxuoso e inabalável ruirá diante da justiça divina. E esse anúncio, caiu Babilônia, a grande, é o soar do juízo.
não só contra um sistema, mas contra a arrogância de um mundo inteiro que quis viver sem Deus. Meu Deus, isso nos causa calafrios ao ver como a humanidade quer viver hoje. E isso nos chama ao arrependimento, à vigilância, à palavra de Deus e à firmeza em Cristo, porque só o reino dele permanece. Tudo mais vai cair. Diante de tudo que vimos hoje, meu irmão, minha irmã, fica um chamado urgente. A mulher montada na besta não é apenas uma figura simbólica de um tempo distante no passado histórico ou num futuro longínquo. Ela representa um sistema vivo, real, presente, que seduz, que corrompe, que enfeitiça o mundo com promessas de poder, luxo e liberdade sem Deus. Mas sua beleza é enganosa, seu ouro é corrupção, sua influência é destruição. A Babilônia vai cair. Não é apenas uma profecia, é uma certeza profética. E quando ela cair, muitos lamentarão, mas não por amor a Deus, e sim por amor ao que perderam. Que isso não seja verdade sobre nós. Hoje, mais do que nunca, precisamos estar firmados em Cristo, com os olhos espirituais abertos, discernindo os tempos, entendendo as estruturas do mundo e mantendo nossas vestes limpas. Porque enquanto o mundo celebra o vinho das suas abominações, o povo de Deus deve se manter sóbrio, vigilante e santo. A mulher pode parecer poderosa, mas não é eterna. A besta pode parecer invencível, mas será destruída. Só o Cordeiro reinará para sempre. E nós, os que pertencemos a ele, devemos viver como cidadãos do reino que não pode ser abalado. Escolha o lado certo da história. Antes que a Babilônia caia, decida firmar sua vida sobre a rocha que é Cristo. Reverendo Daniel, mais uma vez, muito obrigado por sua clareza e profundidade. Que Deus o abençoe ricamente. Amém, Ezequias. O privilégio foi meu. Que a graça e a paz de Cristo sejam com todos. E a você, querido ouvinte, que a palavra de Deus continue iluminando seus passos. Lembre-se, o tempo se aproxima. Esteja preparado. Fiquem na paz do Senhor e até o próximo episódio de Escatologia Descomplicada.